Olá, Ricardo Cusiol, com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Materiais compostos ou materiais compósitos? Na sua opinião, qual que é a forma correta de se utilizar essa expressão? Ou será que não existem formas corretas, mas sim situações onde se usa um ou se usa o outro? Quer saber a minha opinião a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Antes da gente começar, só dois recadinhos muito importantes aqui para o canal. Lembra de deixar o seu like para esse vídeo se você gostar desse conteúdo. Isso ajuda o vídeo a ter mais relevância, atingir mais pessoas que possam se interessar e me ajuda também a manter o canal ativo, funcionando e continuar compartilhando conteúdo com você. Se você não gostar desse vídeo por algum motivo, não importa, deixa o seu dislike aí, me deixa o feedback nos comentários para que eu possa sempre melhorar o conteúdo, melhorar o canal e atender a necessidade de vocês todos que assistem esses conteúdos, tá certo? Se você não é inscrito ainda no canal, lembra de se inscrever, clica no botão inscrever-se que tem aqui na página do YouTube, tá? Ativa o sininho para que você possa passar a receber notificações sempre que um novo vídeo for postado, for colocado no ar aqui. Então aí a gente vai seguir compartilhando conteúdo com você, tá certo? Vamos lá então. Falar a respeito de essa expressão, né, materiais compostos ou materiais compósitos. Essa é uma expressão que ela é classificada como um jargão técnico da nossa área de polímeros, né? Então, para explicar essa diferença que se usa, se tem uma forma correta e uma forma incorreta, eu quero primeiro fazer uma introdução a respeito do que é o jargão técnico, né? Qual que é a importância de um jargão técnico? O jargão técnico, ou um jargão, ele é um jargão profissional, né? Ele é um conjunto de palavras, um conjunto de expressões que são restritas a um grupo profissional, a um grupo que exerce uma atividade profissional. Então existem os jargões profissionais dos engenheiros, dos profissionais da indústria do plástico, como é o nosso caso, dos médicos, dos policiais, enfim, cada atividade profissional possui os seus jargões específicos que são muito bem conhecidos pelas pessoas que participam dessa atividade, desse grupo. Não só grupos profissionais, grupos socioculturais também possuem os seus jargões. Muitas vezes aqueles grupos de uma escola específica têm os seus jargões ou gírias, né? Gíria pode ser um sinônimo, entre aspas, aí para jargão, né? O jargão profissional poderia ser uma gíria profissional daquela atividade específica, né? Pessoas que realizam, que exercem atividades culturais ou esportivas específicas, normalmente têm os seus jargões também, né? Então, para que serve esses jargões? A primeira função do jargão positiva é você fazer essa congregação, né? Fazer a identificar os pertencentes a esse grupo. Né? As pessoas que pertencem a um grupo específico utilizam esse jargão que vamos dizer assim, exclusivo daquele grupo. Né? Pessoas de fora acabam muitas vezes nem entendendo, nem sabendo o que significa, o que significam aquelas palavras que são utilizadas pelas pessoas do grupo, né, daquela atividade profissional. Muitas vezes os jargões, quando eles são muito específicos, muito técnicos, eles nem constam de dicionários, né? Então ele acabam sendo realmente expressões muito específicas. Eles têm uma outra função muito importante de facilitar a comunicação das pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Muitas vezes você consegue identificar que a pessoa faz parte de um grupo pelas palavras que ela utiliza, né, para descrever as atividades que ela faz, os equipamentos que ela utiliza, né, os procedimentos que ela realiza no seu dia a dia. Né, à medida que você escuta aquelas palavras que ela utiliza, você já meio que identifica qual que é a atividade profissional, ou estima qual que é a atividade profissional, ou qual que é aquele grupo sociocultural a que ela pertence, o esporte que ela gosta de praticar e por aí vai.
Tá? Então esses são alguns exemplos de funções úteis dos jargões, né? Existem, obviamente, alguns contrapontos aí, algumas coisas que não são tão boas, que quando usado de forma incorreta, ou em excesso, ou em situações não adequadas, os jargões podem excluir pessoas, né? Então imagina que você está, você mais uma ou duas pessoas que são do seu grupo profissional, mas um monte de gente que não é. E aí você começa a conversar em jargão técnico com essas pessoas que fazem parte do seu grupo, as outras pessoas vão se sentir excluídas. Então isso você tem que tomar um pouco de cuidado. Por outro lado, muitas vezes quando você usa jargões em demasia ou com um ar de superioridade, pode dar uma ideia de presunção, né, uma ideia de que você não é uma pessoa acessível, e isso pode ter alguma consequência para sua imagem também. Tá? E um outro ponto que eu gosto de trazer a respeito de jargões e que ele pode não ser tão positivo também, é que muitas vezes, mesmo dentro de uma comunidade, mesmo dentro de um grupo profissional, de um grupo sociocultural, não existe uma homogeneidade de jargões. Isso acontece muito no mundo, no nosso mundo aqui da indústria do plástico. Nós temos muitos jargões e muitos deles não são homogêneos. Quer ver alguns exemplos? Você fala rosca da máquina ou você chama de parafuso? Você chama canhão da máquina, cilindro, forno, caldeira. Qual que é o nome que você dá? Esses 4 nomes eu já ouvi, esses 4 nomes para os mesmos componentes, né? Então, muitas vezes, aquela função do jargão que era de facilitar a comunicação, ela pode, muitas vezes, até prejudicar e tornar mais difícil a comunicação, né? Então, uma expressão que surge muitas vezes para facilitar, agilizar a comunicação entre pessoas do mesmo grupo, se ela não é homogênea, se ela não é bem entendida, se ela não é bem compreendida, principalmente os jargões novos, né, as palavras novas que vão surgindo à medida que a tecnologia vai avançando, se isso não é homogêneo, isso pode gerar, ao invés de facilitação na comunicação, pode gerar um prejuízo para a comunicação. E uma dessas palavras, né, uma dessas expressões que existem no nosso meio é exatamente essa questão dos materiais compostos e dos materiais compósitos, né? Essa expressão já existe há muito tempo, os materiais compostos ou compósitos já existem há muito tempo, né? Começaram muito tempo lá atrás na indústria aeronáutica, na indústria naval, já se usava muitos materiais compostos, né? Mas mais recentemente eles têm ganhado muita importância, né, muito mais uso em aplicações comerciais, e isso acabou trazendo uma disseminação maior do uso das palavras para designar esse tipo de material. Tá? E aí, logo que começaram a surgir os primeiros relatos, né? A gente começou a ouvir da boca das pessoas proferindo materiais compósitos, aquilo me doía um pouco no ouvido, não soava como algo natural, não soava como uma palavra de fato pertencente à nossa língua e nem mesmo correta, mesmo sendo um jargão mais técnico. Eu comecei a pesquisar bastante a respeito, né, dessa palavra e, de fato, se você procura em dicionários tradicionais, como esse daqui, por exemplo, né, um dicionário escolar, do Aurélio aqui, né, que é um tradicional dicionário aí escolar, se você procurar aqui, você não vai encontrar a definição de da palavra compósito. Tá? Você vai encontrar da palavra composto, mas da palavra compósito não está lá. Agora, alguns dicionários online já trazem uma definição para material compósito. E se você olhar, ela é inclusive um sinônimo, é exatamente a mesma definição de material composto. E mais, se você buscar em outras línguas, como por exemplo o inglês, que é uma língua de referência aí, você vai encontrar a mesma coisa, a mesma situação. Você vai encontrar dicionários que definem a palavra compound e vai encontrar dicionários que definem a palavra composite como sendo sinônimos da mesma coisa, do mesmo tipo de material. Porém, com uma diferença sutil e que eu considero uma diferença interessante, eu passei a considerar como uma diferença interessante para ser utilizada, de forma a você poder fazer uma pequena diferenciação que é crucial para facilitar a comunicação do nosso meio. Eu não tenho a pretensão aqui de com esse vídeo
homogeneizar em toda a indústria do plástico, essa minha opinião. Quem dera isso fosse possível. Mas eu gostaria de passar para você essa visão, porque eu realmente acredito que, apesar de serem sinônimos em certo grau, existe uma pequena diferenciação que pode ser utilizada, né? Apesar de eu inicialmente não gostar da palavra compósito, atualmente eu aceito essa palavra muito bem, exatamente para fazer uma distinção muito importante e que facilita a comunicação, o entendimento de quando a gente está falando de um tipo de material e de outro tipo de material. E qual é essa distinção? Né? E essa distinção ela já está bem disseminada lá fora, né? Em língua inglesa, se você vai nos fóruns da nossa indústria, já existe essa definição muito bem sedimentada, e aqui eu tenho visto isso de forma muito modesta, tá? Que é o seguinte, os materiais compostos são de fato materiais que são formados por dois tipos de materiais diferentes, né? Que normalmente uma matriz e um outro material modificador. Então, por exemplo, uma matriz polimérica com fibras de vidro moídas, né, fibras de vidro curtas, que são dispersas nessa matriz, porém, onde a gente só consegue fazer essa distinção de fases distintas, né, entre a fase polimérica, entre a matriz polimérica e a fase reforçante de fibras de vidro, numa escala microscópica. A olho nu a gente não consegue fazer essa distinção. Nesse caso, a gente usa o termo material composto. Tá? Então, um material como esse aqui, por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma peça injetada, né, em nylon com 30% de fibras de vidro. Um nylon 66 com 30% de fibras de vidro. Olhando aqui a olho nu, né, e você percebe que essa peça está bem injetada, inclusive uma superfície muito boa, né? Olhando a olho nu, você praticamente não distingue que é um material composto por dois materiais diferentes. Uma matriz polimérica de nylon e um material reforçante, que é a fibra de vidro picada. E mais, o material composto, além de ter essa distinção de você só poder identificar as duas fases diferentes microscopicamente, com uma análise microscópica, existe também o tema de que esse tipo de material ele pode ser transformado pelos métodos convencionais de moldagem de termoplásticos, injeção, extrusão, sopro e por aí vai. Tá? Agora, a palavra compósito, ela deveria ser utilizada, e essa é uma definição que já está bem sedimentada, como eu disse lá fora, para materiais que são formados por dois materiais distintos, duas fases distintas, uma matriz e um material reforçante, porém, mesmo numa escala macroscópica, mesmo a olho nu, eu consigo determinar que esse material, então, é formado por duas fases separadas. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para você. Tá? Então você vê esse material aqui, ó, é um material polimérico, né? E você claramente consegue distinguir, vou botar mais perto da câmera aqui, ó, né? Você claramente consegue distinguir a fase da fibra de vidro que está reforçando esse material. E aqui no caso você consegue ver porque ele é transparente, mas ainda que fosse opaco, eu tenho aqui uma versão opaca desse material, se você pega aqui na lateral, você consegue ver, talvez você não consiga enxergar aqui na câmera, né, não vai dar para você ver, mas aqui eu consigo perceber que existem fases diferentes. A olho nu eu consigo verificar isso daí. Ou se eu cortar esse material, se eu fizer se eu destruir essa peça, eu vou perceber a olho nu que se trata de um material formado por duas fases distintas. Então, nesse caso, materiais que têm duas fases distintas, que eu posso macroscopicamente, a olho nu, identificar essa separação de fases, a gente dá o nome de materiais compósitos. E esses materiais, contrariamente aos materiais compostos, né, uma segunda diferença, eles têm uma característica de transformação mais peculiar. Normalmente você transforma esses materiais em peças por algum processo de laminação. É muito comum, né, que esses materiais, como esses daqui que eu tenho aqui, sejam de materiais termofixos, né? Então, resina epóxi ou resina poliéster, que você lamina. Então, uma camada de resina, uma camada de material reforçante. Então, essa é uma outra característica, né? Os materiais em camadas, né? Em camadas discretas,
onde uma camada tem um material homogêneo, outra camada tem um outro material reforçante, uma outra camada de material homogêneo novamente, e aí você tem essa distinção macroscópica dos materiais, mas principalmente existe essa diferença de processamento por laminação. E já existem esses materiais também na sua versão termoplástica, onde você faz essa laminação também por um processo de extrusão e de prensagem, ou enfim, algum processo de adesão desses materiais termoplásticos, dessas chapas termoplásticas com os materiais reforçantes, né, que podem ser fibras de vidro, fibras de carbono, aramidas e por aí vai, né? E depois, provavelmente, uma termoformagem dessas chapas, tá? Então, normalmente os materiais compósitos, eles não são materiais que você injeta, que você extruda ou que você sopra de forma convencional, como os materiais compostos. Eu acredito que essa distinção ela vai trazer um benefício de exatamente permitir uma melhoria na comunicação dentro da área do plástico, porque aí os profissionais dessa área, à medida que eles falam materiais compósito, você já sabe que eu estou falando de um material como esse. E se eu falo material composto, você sabe que eu estou falando de um material como esse. Que, primeiro, um deles eu posso identificar macroscopicamente os diferentes materiais que o compõem. Normalmente ele é feito em camadas, né? Uma camada de um material, uma camada de outro material, e assim eles vão se alternando, tá? E os processos de transformação que são diferentes, enquanto os materiais compostos são materiais que, apesar de serem formados por duas fases diferentes, uma matriz polimérica e um material reforçante, normalmente a olho nu você não consegue distinguir essas duas fases diferentes, e o processo de transformação é um processo convencional de moldagem de termoplásticos, como injeção, termoformação, extrusão e por aí vai. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha ajudado você a entender um pouco mais essa distinção. Espero que tenha feito sentido para você essa explanação e eu quero ouvir a sua opinião. Deixa um recado, deixa o feedback aqui no canal, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, para que eu possa entender o quanto isso foi relevante para você e também me deixa sugestões de outros conteúdos como esse, para que eu possa gerar vídeos e artigos que continuem compartilhando conteúdo com você, profissional da indústria do plástico. Lembra de deixar o seu joinha, lembra de assinar o canal, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para a maior quantidade possível de pessoas que você conhece, que possam se interessar por esse conteúdo, profissionais da indústria do plástico, designers de peças plásticas, estudantes, profissionais da academia, professores, pesquisadores, que possam se interessar por esse conteúdo. Divulga nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo do plástico, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.